Nesta série de aulas, estamos resolvendo os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os problemas do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.1, 4 maneiras de representar uma função. 19. É mostrado um gráfico da temperatura média global, T, durante o século XX. Faça estimativas do seguinte. Letra A. A temperatura média global em 1950. Como entre 13 graus e 14 graus temos 5 divisões verticais, cada divisão corresponde a 0,2 graus e podemos completar a graduação vertical do gráfico. Se traçarmos uma reta vertical passando por T igual a 1950, o ponto sobre o gráfico, com esta coordenada horizontal, terá a coordenada vertical um pouco acima da medida 13,8 graus, que podemos estimar que é igual a 13,82 graus. Letra B. O ano no qual a temperatura média era 14,2 graus Celsius. Traçando uma reta horizontal passando por esta medida na escala vertical, o ponto sobre a curva terá a coordenada horizontal igual a aproximadamente o ano de 1990, o ano em que a média de temperatura terá este valor. Letra C. O ano de menor e de maior temperatura média. O ponto de máximo e mínimo na função é mostrado na figura. Traçando retas horizontais e verticais, passando por esses pontos, nos permite dizer que a menor temperatura média ocorre no ano de aproximadamente 1910 e a maior no ano 2000. Letra D. A imagem de T maiúsculo, da temperatura. Para funções contínuas como esta, a imagem da função é o intervalo entre os valores mínimo e máximo, que neste caso é o conjunto imagem, vai ser o intervalo entre 13,5 menor ou igual a T, menor ou igual a 14,4 graus. Número 20. As árvores crescem mais rapidamente e formam anéis maiores nos anos quentes e crescem mais lentamente e formam anéis mais estreitos nos anos mais frios. A figura mostra a largura dos anéis de um pinheiro da Sibéria de 1500 a 2000. Letra A. Qual é a imagem da função largura dos anéis? Como no caso da função anterior, a imagem desta função é o intervalo entre os valores mínimo e máximo. O valor mínimo é muito próximo de zero e o valor máximo é bem próximo de 1,6. Então, o conjunto imagem é o intervalo entre 0 menor ou igual a R, menor ou igual a 1,6. Letra B. O que o gráfico parece dizer sobre a temperatura da Terra? O gráfico reflete as erupções vulcânicas de meados do século XIX. O gráfico mostra que a espessura dos anéis diminui entre 1500 e 1700, o que indica que a temperatura média da Terra também diminui neste período. Também mostra que as espessuras, a partir de 1700, são maiores do que neste ano e tendem a crescer, indicando que a temperatura média da Terra também cresce neste período. Também é possível perceber um aumento rápido da espessura dos anéis no meio do século XIX, que indica também um aumento da temperatura média da Terra, que pode ser associado às erupções vulcânicas neste período.